Bem-vindos ao Digital em Conversa. O tema de hoje é soberania digital e o Rui Ribeiro e o João Calado vão estar connosco com as suas perspectivas sobre o tema. Rui Ribeiro, a primeira questão. Quando falamos de soberania digital, estamos a falar de proteccionismo tecnológico ou de autonomia estratégica? Desde já dizer que soberania digital não é criar fronteiras nem muros digitais. Acima de tudo, a soberania digital é garantir que um país controla efetivamente aquilo que são os seus ativos digitais, infraestruturas críticas, que gere e, mais uma vez, que mantém a economia ativa. E deste ponto de vista, aquilo que nós queremos garantir é que não dependemos de alguém, de um país, de uma tecnologia, de um fornecedor, exclusivamente. E, acima de tudo, que aquilo que são os nossos dados, até porque hoje a economia das empresas, de um Estado, vive fundamentalmente baseado em tecnologia digital, em plataformas, bases de dados, enfim, é garantir que um Estado, neste caso, consegue gerir e controlar os seus dados, onde é que eles estão, quem é que acede, porque eu não posso estar dependente para manter a minha atividade de clouds, de tecnologias que estão fechadas. Okay? E, portanto, eu quero garantir mais que determinada informação que é sensível, que ela esteja diretamente gerível por mim e por quem eu disser. Okay? E, portanto, este conceito de soberania digital é precisamente isto, que é eu garantir que todo o meu ecossistema digital eu o controlo. Okay? E não estou dependente de alguém, que esse é o maior risco do ponto de vista prático. Né? E é isto que estamos a viver, porque ao longo de vários anos, nas últimas décadas, a título de exemplo, na Europa estamos a falar que mais de 70% das clouds usadas pelo mercado europeu não são europeias, não é? Bem como outros fornecedores, e até, se nós pensarmos em toda a cadeia logística e de abastecimento dos telemóveis, dos televisores, até do ponto de vista do controle de toda a cadeia de matérias-primas, até àquilo que é a nossa palma da mão, ou que está na nossa palma da mão, melhor dizendo, que nós temos que controlar ou gerir, acima de tudo. Não se trata de isolacionismo. E isto é um aspecto importante. É, obviamente, acima de tudo, eu controlar e não depender exclusivamente de alguém unicamente. Não é? Este é o aspecto fundamental. Ok. João Calado, como é que estamos de dependência tecnológica? Muito bem. Eu diria que falar nos dias de hoje de sobrevivência digital, de soberania digital, é falar de sobrevivência estratégica. E digamos que, do ponto de vista de sobrevivência estratégica, a Europa, Portugal, enfim, têm vindo a tomar algumas medidas proteccionistas, mas porque, de facto, estratégia é uma coisa que tem faltado, diria eu, nos últimos anos. Tem faltado a este nível, ao nível do digital, como tem faltado ao nível de muitos outros setores industriais. Deslocalizámos empresas, não tivemos a capacidade de liderar o desenvolvimento tecnológico e, neste momento, a Europa está dependente de um conjunto de gigantes tecnológicos americanos e chineses. E este é o problema, diria eu, é o grande problema da sobrevivência estratégica no mundo digital, de uma forma a que os países, as organizações e os indivíduos consigam, no fundo, controlar o seu destino no digital.
Ou seja, isto é uma temática que surge um bocadinho, do meu ponto de vista, como reação ao controle que as grandes empresas tecnológicas têm hoje sobre dados, sobre o hardware, infraestrutura tecnológica, servidores, cloud, portanto, tudo o que é hardware que suporta o funcionamento dos sistemas digitais e, diria eu, software, algoritmos, algoritmia e a forma de tratar os dados, como esses dados são tratados. Portanto, digamos que estes são os três grandes pilares em que, do meu ponto de vista, a Europa, como no fundo, a federação de um conjunto de países, deve abordar esta temática. A questão que se coloca é o dilema entre proteccionismo e inovação. E como a Europa não foi inovadora, não foi capaz de criar o seu grande gigante nesta área, está a atuar do ponto de vista proteccionista, do ponto de vista de criando regulamentação que, de alguma forma, tenta controlar a intervenção dos grandes players nesta área de conhecimento na disseminação de tecnologia na Europa. Isto pode ser perigoso. Isto pode ser perigoso do meu ponto de vista porque criamos o risco de criar um território que é um museu digital. Porque começamos a impedir que funcionalidades resultantes do desenvolvimento tecnológico que ocorre nos Estados Unidos e na China não consigam chegar à Europa porque as empresas começam a ter receio das multas e há funcionalidades que começam a não disponibilizar para o nosso dia-a-dia. E, portanto, digamos que é preciso criar aqui algum equilíbrio entre este proteccionismo e este desenvolvimento tecnológico, porque o proteccionismo exagerado, inclusivamente, é castrador do aparecimento de spin-offs nesta área. Porque as spin-offs, em vez de estarem focadas no desenvolvimento tecnológico, começam a estar focadas na compliance, começam a ter custos de compliance muito elevados, e deixam de ser competitivas com outras spin-offs que aparecem em territórios menos castradores do desenvolvimento tecnológico. E digamos que este é o grande desafio que a Europa tem neste momento, é, no fundo, procurar aqui algum equilíbrio entre proteccionismo e criação de condições para a inovação tecnológica. Ok. Rui Ribeiro, temos aqui um caso de infraestrutura digital que está de alguma forma dependente, colocando assim em causa também a sua economia. Como é que vê isto? Desde logo porque o mundo digital hoje e o mundo físico, na realidade, estão fundidos. Estão ligados. Sim, Okay? sim. E, portanto, se eu não controlo, eu gosto de fazer algumas analogias com a nossa vida pessoal. Não é? Se eu não controlo a minha vida, estou dependente de outros. E, portanto, se eu não controlo a minha soberania digital, onde a minha economia está assente, naturalmente eu estou dependente de outros. E, portanto, a partir desse momento, e vivemos num mundo geopolítico estranho, estamos a viver tempos estranhos, onde não sabemos bem o que é o dia da manhã, e, portanto, se toda a minha infraestrutura, se o meu alicerce da casa, neste caso da economia, está dependente de alguém se lembrar de desligar um servidor, vou-lhe chamar assim, para me encostar à parede, para tomar decisões, e obviamente isto é um tema claramente fundamental na tomada de decisão. Portanto, aquilo que uma Europa, e agora complementando também aquilo que o João disse, né? Costuma-se, a jeito de brincadeira, dizer que a Europa regula, os Estados Unidos inovam, a China copia e melhora. E, portanto, dentro deste contexto, obviamente, aquilo que a Europa tem que fazer é ter estratégias alternativas, de criar, efetivamente, até grandes empresas mundiais, porque não existe uma
empresa mundial, só para termos uma noção, e até isso foi claro e evidente naquilo que foi o relatório Draghi, que está meio na gaveta, não é? Direto. Nós, nas 50 maiores empresas do mundo, europeias só existem 4. Okay? E a primeira, salvo erro, está no lugar 20 e tal. Okay? E, portanto, esta necessidade da Europa efetivamente investir e naquilo que é não só a consolidação de empresas para criar dimensão mundial, como também garantir que tem políticas efetivas de redundância e alternativas europeias àquilo que é o dia-a-dia das organizações e da economia é crítico. Já existem países, e eu direi que este fator geopolítico das guerras e afins volta a unir um bocadinho a este nível as empresas e os países. E, portanto, felizmente, não sei se vamos tarde, não é? Vamos provavelmente com 10 ou 15 anos de atraso versus estes outros 2 grandes países, mas mais vale tarde do que nunca e é isso que precisamos. Ok. João Calado, na sua opinião, o que faz sentido o controle Pegava nas palavras do Rui e dizia que, de facto, mais vale tarde do que nunca, mas, na minha perspectiva, estamos muito atrasados. É verdade. Estamos muito atrasados. Vamos ver. Sim. Precisamos de correr mais e o problema, desculpa, é que neste mundo digital não basta correr. Porque o resto do mundo, se calhar, está a ir muito mais rápido. É um bocadinho este é que é o desafio até de processo de transformação digital. Não é? O resto do mundo não para. Sem dúvida. E acelera. Mas, acima de tudo, eu não posso deixar, falando sobre esta temática, de registrar, por exemplo, o exemplo português. Nós temos, neste momento, uma administração pública portuguesa completamente dependente de um grande gigante americano, que é a Microsoft. E, portanto, se um dia um dirigente americano decidir, por alguma razão, que nos fecha a torneira, tão simplesmente porque usando uma temática da ordem do dia, nós não permitimos que seja utilizada à base das lajes para uma guerra, nós corremos o risco de ter a administração pública portuguesa completamente paralisada. Porque as ferramentas de produtividade na administração pública são essencialmente Microsoft, porque a partilha de informação na cloud está fundamentalmente baseada na utilização do OneDrive, que é uma ferramenta Microsoft, com servidores controlados pela Microsoft, e portanto eu diria que fazer guerra ao nosso país é só desligar, é só dizer à Microsoft para desligar o interruptor. E temos o caos montado no país com a paralisação de tudo que são serviços da administração pública central e local. E, portanto, eu diria que este é um cenário que é preocupante, porque nós temos uma economia do país, e eu conheço menos bem os restantes 26 países da União Europeia, mas admito que o cenário não será muito diferente daquele que se passa em Portugal, nomeadamente porque não há alternativas de grandes empresas europeias que se consigam substituir a estes gigantes americanos e chineses. Portanto, digamos que a Europa, deste ponto de vista, tem que ser uma menina bem comportada, porque corre o risco de ter sérios impactos no funcionamento das suas administrações públicas, no funcionamento das empresas e numa guerra sem armas termos o colapso económico deste conjunto de Estados federados. Uma guerra de tarifas, temos que ficar passivamente. Também. Ok, Rui Ribeiro. A sorrir. A sorrir. E a acenar. Tarifas. Rui Ribeiro, minuto final. Bom, o minuto final sobre este tema da soberania digital, eu diria que é um governo tem que
trabalhar e perceber aquilo que é toda uma estratégia. E, obviamente, Portugal não está isolado nem do mundo, nem da Europa, e, naturalmente, tem que ter capacidade de influenciar também esta lógica e esta geração de políticas alternativas, complementares dentro da União Europeia. Até porque, se eu investir, e o João falou da Microsoft, se eu investir efetivamente em algumas tecnologias europeias, já para não dizer meramente portuguesas, eu obviamente estou a incentivar aquilo que é a criação e a inovação também europeia. E, portanto, se existirem políticas e orientações claras de ter alternativas tecnológicas a este nível, é fundamental. Mas Portugal, o que é que tem e deve fazer? Obviamente, construir aquilo que é a sua cloud soberana para garantir que aquilo que é o core da sua atividade está, residente em Portugal, controlado em Portugal, para não dizer União Europeia, etc. E a outros níveis, e obviamente ferramentas de produtividade. A França acabou de notificar que a partir de 2027 toda a administração pública não vai utilizar Teams, vai utilizar a solução A, B ou C, naquele caso francês, que ainda são mais agressivos do que quando é para malhar, não é? Como alguém diria. E, portanto, para todos os efeitos, em Portugal temos que ter esta preocupação de investir, porque investir em soberania é investir na economia local também. E temos know-how para isso. E temos muito know-how, isso não há dúvida. As escolas portuguesas são das melhores do mundo a este nível do ponto de vista tecnológico. João Calado, temos capacidade para isto e alternativas possíveis? Isso eu diria que sim. Exemplo disso é que os grandes players tecnológicos internacionais se fixam em Portugal e criam delegações em Portugal usando, no fundo, massa cinzenta portuguesa. Portanto, o que nós não temos tido é estratégia. Uma estratégia de médio e longo prazo que nesta área, como em tantas outras a nível industrial, nos posicione como líderes mundiais. Não podemos ser líderes mundiais em tudo, mas em alguns setores. E esse é que diria que é o calcanhar daqueles da Europa e naturalmente de Portugal. Diria que o grande desafio, para terminar, que o grande desafio é regular sem se focar, porque nós neste momento estamos muito focados na regulação, correndo o risco de sufocar as nossas startups com custos de compliance relativamente elevados e portanto, não resolvemos problema nenhum. Fazemos, no fundo, uma soberania jurídica, mas não tecnológica. E portanto, acho que este é o risco. Estamos a fazer leis. Exatamente. Muito bom. Isso mesmo. Tendo sempre como pano de fundo a necessidade da reindustrialização da Europa, não é? Em todos os níveis. É o relatório Draghi, está lá tudo. Ok. Muito Mais bem. uma vez, obrigado. Voltamos para um próximo tema e até lá. Despedimos-nos todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.